Seja bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, um programa que traz até você conversas com grandes especialistas em agronegócio e também na sustentabilidade. Hoje a gente fala do posicionamento do Brasil no cenário geopolítico global, além da preparação do país para a próxima Cúpula Mundial do Clima, a COP28. A conversa também fala sobre como a agenda climática é uma grande oportunidade econômica e de desenvolvimento para o Brasil. E tudo isso com ele, que é embaixador e já trabalhou em diversas áreas do Ministério das Relações Exteriores, principalmente no setor ambiental. Foi negociador-chefe do Brasil para a mudança do clima e desenvolvimento sustentável, inclusive na Rio+20. Como diplomata, serviu na missão junto à União Europeia em Bruxelas e nas embaixadas em Buenos Aires, Washington, Praga e Madrid. Nosso entrevistado de hoje é o embaixador André Corrêa do Lago, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty. Estamos começando mais um Planeta Campo Entrevista, hoje recebendo aqui no nosso estúdio o embaixador André Corrêa do Lago, que é secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty. Embaixador, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muitíssimo obrigado, estou muito feliz de estar aqui contigo. Nós aqui estamos felizes em te receber e eu quero começar te perguntando um pouquinho, sobre a sua trajetória de diplomata. O senhor já representou o Brasil em diferentes países e conferências ao redor do mundo. Então, como que o país é visto no cenário internacional atualmente e também como que essa questão da preservação das florestas realmente é um tema essencial para o posicionamento geopolítico do Brasil? Sem a menor dúvida, eu acho que o mundo tem uma visão simplista de todos os países. Quer dizer, de uma maneira geral, a gente sabe relativamente pouco sobre os demais países. Primeiro porque tem muito país, né? Mas também porque todo país é complexo, todo país tem seus lados muito interessantes, mas na dimensão internacional, às vezes é uma coisa ou outra que chama mais atenção. A questão das florestas tem sido um elemento essencial da imagem do Brasil. Mas ela tem sido por causa do lado negativo, né, da questão do desmatamento. E o que tem acontecido com esse governo, e que mudou enormemente, é, primeiro, a claríssima determinação deste governo de combater o desmatamento, com números muito impressionantes. O mundo inteiro está muito impressionado que nos primeiros 8 meses houve uma redução de quase 50% do desmatamento no Brasil. Então, você pode reverter essa imagem de maneira muito impressionante, porque o Brasil passa a ser o país que está combatendo a sua principal fonte de emissão como nenhum outro país, né? A minha trajetória é muito ligada a isso, porque desde a Rio+92, que esse tema se tornou extremamente importante na minha geração, e eu comecei a trabalhar nessa área de maneira mais intensa a partir do ano 2000, e então eu já passei por várias dessas negociações e já fui negociador-chefe do Brasil, negociador durante vários anos, e agora estou de volta, depois de 10 anos no exterior. Eu passei 10 anos na Ásia, e no Japão 5 anos, na Índia quase 5 anos, e então estou aí de volta para esses temas, mas num contexto muito diferente do contexto de 10 anos atrás. E é realmente muito importante que o senhor esteja de volta, porque na verdade é um momento crucial para a gente ter a experiência realmente, nessas negociações todas, nesse momento em que realmente a preservação ambiental está sendo cada vez mais falada, cada vez mais em evidência no mundo todo, né? E a gente pode, no Brasil, além de a gente ter essa conservação de florestas, a gente também tem a possibilidade de contribuir com segurança alimentar, com segurança energética, com a segurança climática global. Como que a gente pode fazer para que a gente realmente se posicione no cenário global, mostrando todo esse nosso potencial solucionador? Olha, eu acho que a melhor forma de você melhorar a sua imagem é através da realidade, né? E a nossa realidade é excepcional. Há muito pouca informação
sobre esses temas no exterior, mas mesmo dentro do Brasil, esses temas têm que ser muito mais debatidos porque há oportunidades imensas que às vezes não são valorizadas. Então eu acredito que este momento que nós estamos vivendo tem várias novidades com relação a outros momentos de grande interesse pela questão ambiental ou pela questão da mudança do clima ou pela questão da biodiversidade, todos esses temas, né, que são muito presentes hoje no debate internacional. O elemento novo principal é a noção de emergência, ou seja, é muito interessante que quando a Convenção do Clima foi assinada no Rio de Janeiro, na Rio 92, em 1992, até a revista Economist achava, puxa, mas uma convenção sobre clima, nós ainda sabemos tão pouco sobre isso. Então, quando essa convenção foi assinada, havia ainda grandes incertezas científicas que foram, pouco a pouco, superadas, inclusive através do IPCC, que é esse órgão das Nações Unidas que reúne a ciência sobre a mudança do clima. Com a passagem dos anos, e sobretudo nos anos mais recentes, a emergência ficou muito clara, a urgência de se fazer coisas ficou muito clara e, infelizmente, este ano no Brasil, a sequência de tragédias ligadas a eventos excepcionais climáticos está sendo muito impressionante. Eu acho que todo mundo realmente, quem tinha dúvida está verificando que realmente está chegando pertíssimo, né? E isso que o Brasil é um país que sempre foi bastante imune, né, a essas grandes tragédias climáticas. Então, eu acho que é essa a grande diferença. A gente não pode olhar para esse tema mais com o mesmo olho de 10 anos atrás ou 20 anos atrás. Nós hoje temos o consenso científico e nós já temos, infelizmente, as consequências da mudança do clima perto de nós. Com certeza. Inclusive, foi importante o senhor falar sobre esse assunto, porque muitas vezes a gente acaba vendo na população, por exemplo, as pessoas, claro, se preocupam com coisas mais palpáveis, digamos assim, né? O desemprego, a renda, a alimentação, Exatamente. Obviamente, são coisas mais palpáveis. Mas quando a gente vê esses extremos acontecendo, né, a gente parece que se desperta realmente para o problema, né? Exatamente. E as consequências sociais são imensas. E nós ainda no Brasil, nós ainda estamos bastante preservados comparado a outros países onde você está tendo deslocamentos de população, onde você está tendo ameaça de redução do território. São coisas muito, muito impressionantes. Sim. A gente está aí com a COP28, né, as portas, vai começar aí em dezembro, né? E eu queria perguntar para o senhor como que está o planejamento do Brasil para essa participação na próxima COP, como que a gente está se planejando para apresentar as nossas demandas, nas nossas negociações e também para se apresentar ao mundo de maneira geral. Olha, nós voltamos a preparar uma COP como a gente fazia há mais anos atrás, que é a seguinte: nós, primeiro dentro do Itamaraty, porque o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, é responsável por negociar os principais acordos internacionais. E nós, para podermos negociar, nós precisamos, evidentemente, ter não só as informações, mas nós precisamos também formar a posição brasileira. E para formar a posição brasileira, nós já, desde a redemocratização, nós estamos formando a posição brasileira ouvindo os vários setores da sociedade brasileira. Então, por exemplo, no caso da COP28, especificamente, nós já tivemos uma grande reunião dentro do Itamaraty, de todos os setores do Itamaraty, para discutir quais seriam as nossas posições. Por quê? Porque tem setor no Itamaraty que defende a questão comercial, tem setores no Itamaraty que defendem, cada um, áreas diferentes, mas o Itamaraty justamente tem que levar em consideração o contexto geral das negociações internacionais para a gente ter uma posição coerente com as posições que nós temos em outras áreas. Depois dessa coordenação dentro do Itamaraty, nós fazemos 2 coordenações com o resto do governo, ou seja, os demais ministérios, todos, vêm ao Itamaraty e nós temos uma longa discussão sobre
qual o posicionamento que o Brasil tem que ter nos temas e, naturalmente, vários ministérios têm posições que são diferentes, porque cada ministério cuida do seu assunto. Então, a nossa função é um pouco encontrar a posição que é aceita por todo o governo e que pode ser apresentada e também, sobretudo, preparar plano B, porque durante a negociação várias coisas vão mudando. Por isso que a delegação brasileira tem que ir com muitas pessoas, muitos técnicos dos demais ministérios, que seja Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, Ministério dos Transportes, Ministério da Energia. Todos esses temas estão muito vivos na COP do clima, porque clima é um tema que é essencialmente um tema que só tem como soluções econômicas, né? Desafios financeiros enormes, tecnológicos, sociais muito grandes. Então, o governo inteiro participa da decisão do que o Brasil pode dizer. Depois de fazer essas consultas, nós também abrimos as consultas, e vai ser na semana que vem, para a sociedade civil, ou seja, desde da CNA, CNI, até ONGs, até academia, né? E ciências. Todos nos reunimos no Itamaraty e discutimos as posições do Brasil, inclusive explicamos antecipadamente. E isso tem sido uma experiência que eu considero incrivelmente positiva, que nós também incluímos na delegação brasileira, no mesmo nível que os negociadores, nós incluímos a sociedade civil brasileira, e é uma coisa que nos dá imensa força, porque as demais delegações veem que nós temos cientistas, especialistas, ONGs, confederações, tudo dentro de uma delegação, debatendo a evolução da negociação. Então é isso, nós nos preparamos para uma COP este ano, como nós fazemos usualmente, que é ouvir o Brasil, ouvir o setor produtivo, ouvir as questões sociais, as questões regionais, por exemplo, no caso da mudança do clima, a questão da Amazônia sendo central, você tem que ouvir os governos também dos estados amazônicos, tem que ouvir os governos das demais regiões do país. Então, essa construção da posição brasileira é um exercício ao mesmo tempo fascinante, mas também muito complexo. E com isso, eu acho que o Brasil chega com uma posição completamente diferente da maioria dos outros países. Com certeza. Bom, a gente volta a falar sobre COP28 daqui a pouco. Nós vamos para um rápido intervalo. Até já. Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, hoje recebendo o embaixador André Corrêa do Lago. Embaixador, a gente falou de muitos temas importantes no primeiro bloco, inclusive terminamos falando sobre a COP, né, a COP28 Isso. Que vem aí, e eu queria seguir um pouquinho nesse tema, né? Os países desenvolvidos, eles não estão cumprindo a promessa de financiamento aos países em desenvolvimento, que seria de um repasse de recursos de 100 bilhões ao ano. Esse deve ser um tema importante a ser discutido nessa próxima COP, e caso isso não seja cumprido, pode haver uma possibilidade de que as COPs caiam em descredibilidade por conta disso? Eu acho que sim. Eu acho que é um duplo sim, né? Primeiro, sim, é um tema importantíssimo nessa COP. E sim, há um problema muito grande de confiança entre o mundo em desenvolvimento e o mundo desenvolvido nessas negociações. Se o mundo desenvolvido não vier com o cumprimento desse compromisso, que era de fornecer esses 100 bilhões por ano a partir de 2020, ou seja, esse é o terceiro ano em que isso não acontece, aí eu acho que haverá um descrédito enorme dos países desenvolvidos e essa confiança não vai ser reconstruída. Quer dizer, eu acho que esse é um papel que o Brasil pode ter e que se espera do Brasil, que é contribuir para uma recuperação dessa confiança. Se não há boa-fé, porque, como se diz, você só pode negociar em boa-fé. Se não há boa-fé, se as pessoas não confiam que o interlocutor está tendo boa-fé, você não consegue avançar nessas negociações. E essas negociações são muito delicadas, porque, como eu já comentei contigo, é uma negociação que afeta
o desenvolvimento de todos os países, ou seja, do país mais rico ao país mais pobre, a mudança do clima e o combate à mudança do clima vai ter um impacto sobre as economias. Então, por exemplo, que seja um país como a Alemanha, que seja um país como o Brasil, que seja um país como o Gabão, qualquer país que seja, vai ter setores que vão ser afetados pelo combate à mudança do clima. Então, o que os países estão negociando? Os países estão negociando a sua capacidade de cumprir com os seus compromissos internacionais. E para os países em desenvolvimento poderem cumprir com as suas obrigações, eles esperam que haja esse financiamento, que foi um compromisso do lado dos países desenvolvidos. Esse número, inclusive, é um grande debate, porque eu acredito que este ano os países envolvidos vão anunciar que sim, que cumpriram esse ano com 100 bilhões. Mas há várias ONGs que estão questionando, né, como se calcula esses 100 bilhões, da mesma forma como, por exemplo, quanto entraram nos outros anos, né? Quer dizer, tem anos que entrou 70, tem anos que entrou 80, tem anos que entrou 60. Então, há um grande debate sobre esses números. Mas a realidade é a seguinte, é que esse número e esse compromisso vai ser um elemento absolutamente essencial para o ambiente e os resultados da COP28. Com certeza. E falando ainda dessa questão, né, de recursos, de investimentos, a gente tem o mercado de carbono sendo discutido aqui no Brasil, a regulamentação e tudo mais que avança na Câmara. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão do mercado regulado, do mercado voluntário e do mercado de conservação, que nos interessa muito, já que nós somos um dos países que, mesmo com problemas com desmatamento legal e tudo mais, a gente é um dos países que mais preservam, né, a floresta em pé. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. Olha, esse é um tema muito importante e eu acho que o governo conseguiu, depois de uma grande discussão também interna, né, entre os vários ministérios, e o Itamaraty participou disso, fazer essa proposta do mercado de carbono que está tramitando, né, no nosso parlamento. A proposta é muito boa, a proposta é muito, eu acho, levou em consideração várias necessidades de vários setores no Brasil e também levou em consideração a experiência de outros países com isso. Isso não quer dizer que isso já vai sair funcionando imediatamente. Você, por exemplo, o mercado de carbono europeu já teve várias alterações e vários ajustes para que pudesse funcionar de maneira realmente significativa. É muito importante distinguir que existe um mercado voluntário, como você mencionou, ou seja, que é um mercado que, por exemplo, certas empresas optam para mostrar que eles estão muito comprometidos com a agenda ambiental e que, por exemplo, eles mostram que estão trabalhando com conservação ou estão trabalhando com redução de emissões nas suas atividades e tem certificadoras que comprovam que isso está acontecendo, etc. Isso para um mercado voluntário que já existe, que é completamente desregulado, mas que é um mercado que já é importante, né? Já é um mercado importante e que tem um potencial muito grande de ser mais importante. O mercado regulado, como a nossa legislação que nós estamos fazendo no Brasil, pode ter uma dimensão ainda maior, porque, naturalmente, quando é um mercado regulado, essa certificação é uma questão muito mais segura, né? Às vezes o custo é até maior, mas o produto tem um valor de mercado significativamente mais importante. A questão da conservação é diferente, porque a conservação de florestas não é uma atividade, como a gente chama na negociação de mudança do clima, adicional, não há uma adição de redução de emissão. Você está impedindo que certas emissões ocorram. E eu acho que nós temos uma grande possibilidade de ser o Brasil o país que consiga encontrar a fórmula mais inteligente, mais efetiva de valorizar a floresta em pé. A valorização da floresta em pé para o Brasil, evidentemente, é importantíssimo porque nós ainda temos a maior floresta tropical do mundo
E a floresta tropical tem várias funções, né? E que, no entanto, que ainda não conseguiram ser definidas num sentido monetário, né? E eu acredito que nós estamos, inclusive, com vários economistas e várias pessoas trabalhando aqui no Brasil para uma solução específica para florestas em pé. Então, eu acredito que nós temos que trabalhar muito no Brasil no mercado regulado, que vai depender, evidentemente, da legislação, e também em desenvolver uma lógica de pagamento pela manutenção de floresta em pé. Porque, é claro, nós temos que assegurar que essa lógica que, digamos, as pessoas aceitam do ponto de vista filosófico, do ponto de vista idealista, mas que se traduza também no interesse não só, evidentemente, da nação de um modo geral, porque é tão grande o território brasileiro ocupado por florestas tropicais, mas também para os produtores. Isso daí também tem é muito importante a criação desse valor e um valor que realmente seja efetivo. Com certeza. Inclusive, né, os produtores, eles têm diversos investimentos que são feitos para manter as florestas em pé, né? Exatamente. Não é apenas deixar lá. Você tem que cuidar, você tem que mapear e tem que realmente ter... Exatamente. Essa é a grande fragilidade desse tema, é que a floresta, você tem um elemento de mensuração, você tem elementos de verificação de conservação e todos esses, digamos, esses pontos juntos têm um custo, né? Exato. Então, por exemplo, o mercado de reflorestamento, por exemplo, que tem um mercado regulado de reflorestamento internacional, que é o MDL, do Protocolo de Quioto, exige que você tenha um enorme esforço para assegurar que aquele produto está sendo, né, cuidado. Né? Exatamente. Então, isso aumenta o custo. Quanto mais séria for a certificação e a verificação e o monitoramento, maior é o custo, mas também maior é o valor do produto. Sim. Então, eu acredito que o Brasil teria capacidade de ter provavelmente os créditos de carbono mais valorizados, porque nós temos uma governança muito avançada, nós temos uma legislação muito avançada, e se nós conseguirmos ter um sistema de verificação e de monitoramento excepcional, os créditos de carbono brasileiros, por exemplo, na área de reflorestamento, teriam um valor excepcional, né? E também nas outras áreas que a gente está desenvolvendo também. Sim. Com o mercado de carbono. Sim, isso também é muito importante, que hoje acontece justamente o contrário, né? Os créditos de carbono brasileiros, eles valem menos no mercado voluntário do que os dos Estados Unidos ou até da Europa, por exemplo. Depende. O mercado voluntário é um pouco especial. Complexo, né? Ao contrário, ele eu acho que ele tem... É um mercado, quer dizer, como não entra a responsabilidade de governo, não entra na contabilidade nacional, não entra nada disso, não é muito a minha área. Sim, tá certo. Bom, agora falando um pouquinho sobre COP30, né? A gente tem aí a COP30 que vai acontecer aqui no Brasil em 2025, né, em Belém, e é uma conferência que pode trazer muitas oportunidades de desenvolvimento para a Amazônia, para Belém. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, então, sobre isso, né? Como que está essa articulação entre o governo federal e entre o governo local, para que realmente a gente consiga aproveitar, de fato, essas oportunidades. Olha, a decisão do presidente Lula de oferecer a cidade de Belém, de oferecer o Brasil para sediar a COP30, já tem um elemento, eu acho, que a gente tem que chamar a atenção. Quer dizer, o primeiro elemento é que o Brasil está clarissimamente assumindo a sua responsabilidade pela sua principal fonte de emissão, que é o desmatamento. Em geral, os países tentam evitar de falar do seu principal problema. O Brasil está claramente abordando esse tema, está combatendo, inclusive, essa principal fonte de emissões, que é o desmatamento, e o presidente convidou para que acontecesse na Amazônia, que acontecesse na cidade de Belém, para que o mundo viesse à Amazônia ver a realidade
da região. Então, já é um ato político extraordinário você trazer o mundo e mostrar ao mundo a realidade da Amazônia, ou seja, que a Amazônia deixe de ser uma coisa teórica ou idealizada ou imaginada, né, pelo resto do mundo. O governo do Pará tem sido extraordinariamente cooperativo, o governador está empenhadíssimo, a população, de um modo geral, está recebendo isso de maneira muito positiva, inclusive a sociedade civil também está recebendo de maneira muito positiva que a COP aconteça lá. E nós estamos muito felizes que o mundo descubra essa cidade incrível, que, aliás, eu estou descobrindo a cada vez que eu vou um pouco mais, e que tem qualidades imensas, inclusive uma culinária que é simplesmente inacreditável. Mas, então, eu acredito que a COP vai realmente criar oportunidades muito interessantes. É claro que Belém está muito comprometida, né, em assegurar que a cidade esteja capaz de receber uma conferência tão grande, né, porque Sim. os números são gigantescos, e eu acredito que a cidade vai estar perfeitamente capacitada de fazer isso. Nós temos 2 anos e o entusiasmo que a gente tem visto lá em Belém é maravilhoso. Muito bom. Agora falando um pouquinho sobre a energia, né, que é um grande problema para o mundo, né, hoje é o principal fator de emissões mundial, e a gente tem aqui no Brasil um projeto dos combustíveis do futuro, o biodiesel, o biogás, bioquerosene para a aviação. Então, tudo isso representa para o país, né, tanto em termos de econômicos quanto com relação à descarbonização da economia, o que esses combustíveis do futuro podem representar para o Brasil? Olha, o Brasil é indiscutivelmente um líder na área de biocombustíveis, na área de bioenergia. E eu acho que um dos grandes orgulhos como diplomata brasileiro não só o que o Brasil já fez, mas o quanto o Brasil continua investindo num aperfeiçoamento da tecnologia, da produtividade. Ou seja, você passa 2 anos sem ler sobre biocombustíveis, quando volta a ler você fica perplexo com a quantidade de avanços que aconteceram. Então, essa contribuição do Brasil é extremamente importante e tem ganho uma projeção internacional por vários motivos. O primeiro é pela insistência do Brasil, porque por mais que o mundo esteja se dirigindo para o automóvel elétrico e tudo, que o Brasil também está muito se dirigindo também para o automóvel elétrico, mas o automóvel elétrico exige uma enorme mudança na infraestrutura. Então, o mundo desenvolvido optou pela eletrificação porque ela provoca uma necessidade de imensos investimentos. Porque o carro elétrico, você muda completamente, inclusive a infraestrutura da cidade, né? E um aumento imenso do consumo de eletricidade. Então, os países envolvidos se voltaram para isso, que realmente tem várias vantagens do ponto de vista de emissões, mas o Brasil tem uma solução que é uma solução que é muito mais próxima da maior parte da população mundial, que a maior parte do mundo é em desenvolvimento. E a nossa bioenergia e os biocombustíveis são uma solução extraordinária para o mundo em desenvolvimento. E eu, por exemplo, fiquei muito feliz que a Índia, este ano, adotou de maneira muito clara os biocombustíveis, inclusive já começou um programa com 20% de mistura de etanol na gasolina. A Índia acabou de liderar no G20 o lançamento da Aliança Global para os Biocombustíveis, em que você via aquelas fotos, né, do presidente Lula, o presidente Biden e o primeiro-ministro da Índia, junto com outros líderes, mas principalmente eles 3, como os grandes mercados e os grandes produtores, né, do futuro dos biocombustíveis. Então, primeiro, os biocombustíveis respondem a perguntas diferentes do que o carro elétrico.
né? Porque ele está muito mais próximo da realidade da maioria das pessoas. Segundo, o avanço tecnológico dos biocombustíveis no Brasil é uma coisa extraordinária e que até tem vários países que, como você sabe, têm restrições com relação a biocombustíveis. Se ouvirem os argumentos, ficarão totalmente convencidos. Mas como o Roberto Rodrigues, que sempre é e sempre será um dos meus gurus, dizia, a vantagem de ser tropical nunca foi tão grande como na questão do etanol de cana-de-açúcar. Quer dizer, então, que é o que se faz com a cana-de-açúcar no Brasil, uma coisa tão extraordinária, do etanol a todos, a energia, a se recuperar água, você tem todo um ciclo extraordinário. Então, o Brasil insistiu nessa tecnologia, melhorou essa tecnologia e o mundo cada vez mais está se aproximando disso. Mas tem uma outra dimensão muito curiosa, que apesar das resistências de vários países envolvidos com relação a biocombustíveis, depois de muita discussão, a melhor maneira de você reduzir emissões da aviação acaba que vai ser com a adoção de biocombustíveis de aviação. E uma das principais opções para se reduzir também as emissões do setor marítimo será também de biocombustíveis. Então, o Brasil está totalmente preparado não só em manter o seu extraordinário programa de etanol e de bioenergia, mas também de entrar com imensas vantagens na produção de SAF, né, para a aviação, né, e também para a navegação. Então, isso é um novo capítulo, né, para os biocombustíveis e o Brasil está novamente numa liderança extraordinária nessa área. Muito importante. E a gente falando ainda sobre descarbonização, a gente falou então sobre essas soluções de biocombustíveis, né? Mas eu queria falar um pouquinho também sobre as soluções baseadas na natureza. A gente falou um pouquinho de desmatamento ilegal, que nós sabemos que eu acho que é o nosso principal desafio com relação a isso, mas também há oportunidades. Eu queria que o senhor falasse sobre essas oportunidades, onde estão as principais. Olha, tem inúmeras possibilidades e nós temos essa situação muito especial no Brasil. Primeiro, nós já temos um Estado que tem contribuições imensas nessa área. Quer dizer, você pegar a Embrapa, é uma instituição admirada no mundo inteiro e que há anos vem encontrando soluções que a cada dia se tornam mais próximas do que nós chamaríamos da bioeconomia, né? E também para soluções baseadas na natureza. Então, nós temos no Brasil já uma realidade, quer dizer, eu não gosto muito quando as pessoas dizem, não, o Brasil tem um potencial imenso. Não, o Brasil já tem uma realidade imensa, né? Mas também tem um potencial imenso. E o que nos torna também muito especiais é nós temos, ao mesmo tempo, um setor privado extremamente dinâmico, nós temos a área científica, a área acadêmica de altíssima qualidade, nós temos democracia, nós temos instituições, nós temos sociedade civil. Quer dizer, quando você tem um país em desenvolvimento que tem todos esses elementos, você está se posicionando no mundo de uma maneira realmente única. Então, eu acredito que o grande desafio do Brasil é nós trabalharmos internamente para nos apresentarmos ao mundo com essas soluções. E eu acredito que não há nenhum país em desenvolvimento com uma economia relevante que tenha todos esses elementos no grau que o Brasil tem. Então, eu estou extremamente otimista porque eu acho que essa agenda da sustentabilidade, a agenda do combate à mudança do clima, tem grandes desafios para o Brasil que nós estamos enfrentando e ainda temos várias coisas para fazer. Mas eu acredito que é uma agenda que foi quase desenhada por nós, uma agenda desenhada para favorecer o Brasil. E eu acredito que, justamente, além do mais, com a criatividade, com as novas tecnologias e tudo, que também o Brasil tem se destacado nessa área,
nós vamos conseguir usar essa agenda melhor do que qualquer outra agenda. Aliás, eu não consigo imaginar na história, pelo menos nas últimas décadas, um momento mundial em que a principal preocupação dos grandes temas mundiais possa ser tão bem aproveitada pelo Brasil. Então, eu acredito que é um momento excepcional e é um momento em que o Brasil vai tomar um lugar que nunca teve no mundo. É verdade, principalmente porque aqui no país a gente consegue, né, convergir esses pontos, né? Para a gente a sustentabilidade, produtividade e avanço econômico está relacionado, não são coisas opostas. Exatamente, e a gente tem que lembrar que a sustentabilidade, o entendimento internacional sobre o que é sustentabilidade é esse equilíbrio entre o ambiental, o social e o econômico. O econômico é absolutamente essencial. Então, se você não tem o setor privado, o econômico não se sustenta. Se você não tem a democracia, a sociedade civil, etc., e a legislação, evidentemente, você não tem a parte social que é importantíssima, que é a criação de emprego, é a justiça na forma como os trabalhadores são tratados, e a parte ambiental, em que nós temos não só a questão de conservação, mas a questão de conservação é uma visão muito antiga do ambiental. Hoje, uma floresta providencia serviços que nós nem sabíamos que existiam. Quer dizer, você pega, por exemplo, os rios voadores da Amazônia, o impacto que isso tem sobre a agricultura brasileira, o fato de que isso permite que a maior parte da nossa agricultura só use a água da chuva. Sim. Todos esses elementos que, no fundo, nós fomos descobrindo aos poucos e que, na medida em que eu volto ao tema da questão da urgência e da emergência, que agora nós sabemos, graças à ciência, do quanto é importante o Brasil ter um posicionamento coerente com relação a isso, ou seja, conservar a Amazônia não é uma coisa apenas de você ver pássaro. Aliás, eu não tenho nada, adoro pássaro, não tenho nenhum problema ficar vendo pássaro, mas a realidade é que essa conservação tem uma relevância econômica extraordinária e coloca o Brasil numa posição única no mundo. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Embaixador, realmente foi um prazer conversar com você. Obrigadíssimo a você. Muito obrigada mais uma vez. Bom, nós vamos ficando por aqui então com o Planeta Campo Entrevista de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê todos os dias aqui de segunda a sexta-feira ao meio-dia ao vivo no Canal Rural. Tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira.